Boa noite, mestres do tempo. Como é que nós estamos? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está assistindo o replay, fique aqui até o final, porque você vai aprender o que é harmonizar a vida, o que é você sentir a harmonia dentro da sua vida através daquilo que são as tuas decisões, dentro daquilo que são as tuas atitudes, dentro daquilo que são a tua maneira de ser e de estar. Boa noite, André. Boa noite, Elizabeth. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Portanto, fica aqui até o final. Você que está assistindo o replay, você vai adorar o que nós vamos falar. Até mudei aqui o ambiente e vocês vão perceber por que não eu mudei aqui o ambiente. Boa noite, João, nosso querido João Braulio, que vai trabalhar aqui conosco, vai partilhar aqui conosco o que vem a ser essa tal de harmonia da vida. Como é que nós harmonizamos a nossa vida através daquilo que ele, inicialmente, quando nós pensamos nisso, tinha a ver com a música. Porque ele é músico, porque ele é especialista em filosofia, porque ele é especialista em harmonização musical. Mas vamos falar muito mais do que só harmonização musical. Vamos falar sobre a harmonia da vida, como nós equilibramos a nossa vida através daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Fica aqui até o final, vai valer muito a pena. Deixa eu já convidar aqui o meu querido, para nós já começarmos aqui a partilhar esse conteúdo. O ritmo hoje é um pouquinho diferente daquilo que nós começamos, mas vai ser magnífico. Boa noite, meu querido, seja bem-vindo. Boa noite, Muito bem-vindo a essa prazer. casa. Que coisa maravilhosa tê-lo aqui na nossa live Desconfinando o Tempo, que é literalmente para nós desconfinarmos o nosso tempo, desconfinar através da nossa inteligência emocional, da nossa gestão do nosso tempo, mas principalmente daquilo que nós construímos a partir do nosso tempo. É engraçado, João, e deixa eu só falar aqui um pequeno pormenor. Eu, quando chamei as pessoas para essa live, eu falei sobre a música, falei sobre as recordações que a música traz, falei sobre aquilo que as pessoas se conectam para criarem o tal equilíbrio, a tal harmonia na vida delas, ou ouvindo uma música para animar, ou simplesmente ouvindo uma música para recordar. Eu tive tanto feedback espetacular em relação a isso, tanto feedback maravilhoso em relação a isso. João Braulio, brasileiro, vive em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, partilha diariamente conteúdos sobre a harmonização musical. Seja muito bem-vindo, meu querido, a essa casa Obrigado. chamada de Confinando o Tempo. Obrigado, meu querido. É um prazer estar aqui, viu, com você, com o pessoal aí que está curtindo a live, está assistindo. Falar desse tema, né? Primeiramente, falar de música, porque para mim a música tem ligação com tudo que você faz na vida. Não tem como não ligar a música com qualquer coisa, situação que você passa, sentimento, recordação, como você falou. Então, para mim é um prazer muito grande poder falar sobre isso e estar aqui com você. Maravilha, maravilhoso, maravilhoso mesmo. E é uma coisa que a gente já tinha falado há algum tempo que a gente queria fazer juntos. Eu já te fiz esse convite há algum tempo e depois acabou o Sim, tempo corrido não nos permitir fazer. Mas também tem a ver com diferenças horárias. Por quê? Porque eu estou falando de Portugal. Como eu estou falando de Portugal, são 4 horas a mais do que no Brasil e às vezes os horários não combinam muito. Mas como nós entramos em horário de inverno agora, reduziu para 3. Isso já possibilitou que a gente consiga já junto. facilita. Portanto, meu querido, maravilhoso. João, eu quando eu tive uma ideia inicial que era, vamos falar sobre harmonia, mas não só sobre harmonia musical, porque só isso já tinha muita coisa para falar. Só isso já dava uma live de 2 horas com tranquilidade, só para falar do básico, né? E eu até brinquei aqui, até peguei aqui, aqui nós chamamos de viola, aí é o violão, né? E, O violão aqui. Pois é, aqui é a viola. Eu até peguei do meu filho, isso daqui é do meu filho, olha lá. Para criar aqui um ambiente diferente ou diferenciado, para juntar aqui um. Ó, que maravilha! No final vai ter que tocar pelo menos uma coisa para a gente estar aqui em harmonia, pode ser? Claro. Maravilhoso. E aí, quando eu criei essa ideia, eu falei: não, temos que falar sobre a harmonia da vida, porque quem fala de música, isso se conecta com a vida da pessoa. Todo mundo tem uma Sim, música que fixa
na vida dela, que faz com que ela despolete emoções. E aí o nosso Sim. querido Roberto Carlos até falou das emoções na música. Conta um pouquinho mais sobre isso. O que que seria isso? Bom, falar assim de sentimento e emoção na música, a primeira coisa que me vem é um estudo acerca exatamente sobre estética musical de um filósofo, mais ou menos de 1800, Edward Hanslick. O que ele falava sobre música? Ele falava que a música, por si só, ela não suscita sentimentos, a não ser que você parte de um pressuposto de algo que você viveu através da música, e é como um algoritmo, né? Se você não tiver a variável, o restante não acontece. Sim. Então, se você não tem algo que foi conectado com a música para ter aquela recordação ou para suscitar aquele sentimento, ela por si só não traria esse sentido. Né? Então, é como se fosse assim, uma bagagem de coisas que você viveu e que música foi fazendo parte dessa bagagem. Né? Determinada época da sua vida você escutava tal estilo musical ou tal música e aconteceu uma coisa e você liga com aquela etapa da sua vida que você escutava aquele som e isso vai te trazendo essas recordações, essas emoções. Seja para o lado bom ou para o lado ruim também. Com Né? Nem certeza. toda música traz apenas alegria. Né? Apesar da música, também existem outros filósofos que já partem para um pressuposto de que a música só traz alegria. Quem traz a negatividade somos nós. Exatamente, eu concordo E plenamente. eu acredito também plenamente nisso. Né? Então, assim, são uma junção de ideias que eu fui desenvolvendo a minha a partir da minha experiência como educador musical também e por trabalhar com música desde sempre, assim, né? Então, o que eu sintetizo disso tudo na minha própria vida? A música sempre foi muito forte comigo. Mesmo antes de eu querer tocar um instrumento, eu não me recordo de nenhuma situação que a música não estava presente, pelo menos curtindo um som. Maravilha. Então, todas as minhas recordações são linkadas através de estilos musicais e músicas específicas, né? Tanto para o lado bom quanto para o lado negativo. Essas do lado negativo a gente tenta sempre tentando esquecer, né? Mas a música, assim, que ela está totalmente ligada, isso não tem como deixar de lado, né? Com certeza. Até falando assim da teoria musical em si, se a gente pegar toda a estruturação teórica da música, harmônica mesmo, agora sem querer entrar nesses temas mais profundos, mas pincelando algumas coisas, a música ela é cheia de ideias que a gente leva para a vida até no sentido teórico dela. Né? Por exemplo, a música, para ela ter harmonia, ela não tem que acontecer, ela tem que estar caminhando num processo harmônico. A nossa vida, para a gente falar, eu estou em harmonia, eu não preciso chegar no meu objetivo. Eu posso estar caminhando para o meu objetivo. Que aí é onde muita gente fala, né? Não, mas eu só vou ter harmonia na minha vida quando eu atingir aquele objetivo, quando eu tiver alcançado aquela meta. E não é muito essa a ideia, né? Na verdade, a harmonia é a partir do momento que você vê que as coisas estão fluindo para o objetivo que você tem. Na música é assim, e na vida não é diferente. Com certeza, com Então, certeza. toda essa junção aí leva, assim, sintetizando a grosso modo, né? Sabe que eu falo muito para os meus alunos, ô João? Apaixone-se pelo caminho. Apaixone-se pelo caminho, porque o destino vai acontecer e você nem vai dar conta. Quando você só foca naquilo que é o destino, só foca naquilo que é o final, o caminho vai ser muito doloroso. Né? E tem Exatamente. um livro maravilhoso que é O Obstáculo é o Caminho, de Ryan Holiday. E ele nos mostra exatamente isso, que quando você se apaixona por esse caminho, você basicamente se apaixona pelo obstáculo. Obstáculos são alavancas que vão te permitir você conquistar o próximo passo, você conquistar a próxima nota, fazendo aqui um paradigma, você conquistar a próxima harmonização que você vai fazer. Então, é exatamente Exatamente. isso. Cada obstáculo, e eu gosto sempre de dizer isso, nós somos o que somos por aquilo que nós vivemos. O João é o que é por tudo aquilo que está acontecendo consigo.
e tudo aquilo que aconteceu consigo. Eu sou o que sou graças a tudo aquilo que eu vivenciei. Se eu não tivesse vivenciado, eu não seria o Gustavo que sou hoje. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque Exatamente. eu tenho uma ligação com a música muito forte, João. Não na parte do instrumental, mas sim na parte do quem coloca a música para tocar. Eu fui DJ durante muitos anos. Eu fui DJ durante Olha 12 só, anos na minha vida. Então a música aí viveu uma coisa que comigo. eu nunca imaginei. É verdade. Aliás, eu acho que se calhar foi a primeira vez que eu falei isso aqui no meu Instagram. Durante Que legal. 12 anos, eu comecei como DJ, eu tinha 10 anos de idade. 10 anos. E fui DJ até os meus 22. É verdade. Com 10 anos, o meu pai falou, já que você... Porque eu já comecei a trabalhar com 8. Então, com 10 anos, meu pai falou, ok, eu vou te dar uma coisa, mas que depois você vai ter que me pagar. Ele falou isso mesmo, eu lembro de como se fosse hoje. Vou te dar uma coisa, mas você depois vai ter que me pagar. E ele veio, porque eu adorava música, isso aqui, ele comprou 2 caixas de som, um aparelho de mistura, um misturador e 2 aparelhos de CDs. Falou, tá aqui. Agora você vai ter que me pagar esse equipamento. E eu falei, pronto, tá ótimo, vamos embora, vamos a isso. Vou ter que ralar. E foi maravilhoso, porque eu com 10 anos fazia festinhas de crianças com 10 anos, né? Só que eu comecei a trabalhar numa discoteca, eu tinha, se eu não me engano, 14, 15 anos. E não podia entrar menores do que 18, mas eu entrava porque eu era DJ. Não, E era dava magnífico. trabalho. Eu tô a trabalho. Até porque eu sempre fui alto, eu tenho 1,87 m. Então eu sempre fui alto. Então eu era aquela pessoa que tinha uma feição de mais velho. Então, como eu chegava antes de todo mundo, ninguém pedia uma carteira de identidade. Então, eu tava lá Ainda trabalhando. mais com os equipamentos. Se eu não entrar, não tem música. Então, é verdade. E eu vivi a música desse paradigma. E eu já fiz alguns shows. E era fantástico, porque eu cheguei a um ponto, como DJ, que eu comecei a trabalhar como a base, ou toda a estrutura de um evento. Fiz alguns eventos musicais, uns eventos de faculdade, e isso foi magnífico, porque eu era os bastidores, então eu vivia a música muito forte em relação a isso, era o conectar-me com aquilo que era a produção, todo o backstage daquilo que depois fazia as pessoas vibrarem, né? E era maravilhoso. Eu conectava com a música um bocadinho por aí, né? E eu sempre amei ouvir música, né? Tem um outro paradigma meu que eu acho que ela também não falei. Eu estou descortinando muitas coisas da minha vida aqui hoje, eu não estou percebendo. Vamos lá. Eu também vou ter coisa para falar até. Eu era professor de dança de salão. Então, Uia. era outro pormenor que eu tinha muito forte na minha vida. Porque falar em dança de salão significa você falar em música. E você falar em sons, você falar em tudo aquilo que são os ritmos. Então eu era professor de dança de salão. Foi mais ou menos na mesma época que eu comecei como DJ. Eu entrei na dança de salão com 10 anos, quando eu comecei a ser DJ. E eu comecei a dar aula de dança de salão com 12. Eu sou aquela criança muito Legal. precoce, porque eu já trabalhava durante muito tempo. Tô mesmo. Com 12 anos eu já estava farto de me trabalhar. Com 12 eu tava começando a tocar violão. Olha, essa coisa maravilhosa que eu tenho aqui, né, que eu acho lindo, e, eu lembro perfeitamente que acho que foi a minha mãe, se não me falha a memória, quando eu tinha 15 anos, me deu um violão. E eu tinha um irmão mais velho, 1 ano e 8 meses. E eu, na primeira semana que tinha aquele violão, coisa maravilhosa, eu não sei o quê, por quê, porque eu tinha conseguido. Eu já não lembro o que era, mas eu lembro da situação propriamente dita. E ela comprou o violão, me inscreveu numa aula de violão. Pô, eu não sei o quê. Primeira briga que eu tive com meu irmão, quebrei o violão na cabeça dele. Ô, Ela me tirou do curso da hora, eu nunca aprendi a tocar isso. não deu nem pra arranhar uma corda.
Eu nunca aprendi a tocar. Eu tenho uma coisa, eu pus o meu filho para tocar violão, porque eu queria aprender aquilo e eu não sabia. Por quê? Porque quando eu fui aprender, eu Ó, parti o violão na cabeça do meu irmão. E aí, pronto. vamos abrir um parênteses aqui, uma pequena observação. Não briguem assim com seu irmão. De todo não. E não quebrem violão. De todo não. Até porque eu tenho qualquer coisa como 30 anos de decepção por não ter aprendido. Portanto, não façam isso, ok? Isso é uma aprendizagem, um insight que nós colocamos aqui. Não façam isso, aproveitem as oportunidades que a vida vos dá, porque senão vocês perdem e ela passa. Né? Mas sempre Você não aprende. sabe se você ficou mais triste por ter usado o violão ou por ter ficado fora do curso, né? Porque eu não peguei outra coisa, estava mais perto do violão, droga. Mas pronto, perdi o violão, perdi o curso e não aprendi a tocar Oh, aquilo. agora seu filho vai aprender para te ensinar. Pois é, mas eu já falei pra ele, olha, vai lá, olha, vai, toca. O pai tenta ficar aqui do seu lado, tenta aprender. Mas por acaso é uma cena que, ó, que fixa muito na minha cabeça. Mas isso me traz umas tais recordações de uma coisa que eu não aproveitei de oportunidade. E foi mesmo uma oportunidade, né, que os meus pais me deram, que era me inscreveram num curso de violão ao mesmo tempo que me deram um violão. E eu estraguei o violão. E eles Nossa. falaram assim: como é que você quer ir para uma aula se você acabou de partir o violão? Eu falei: tá bem. Na verdade, eles falaram: você quase partiu a cabeça do seu irmão. Eu falei: não, eu parti o violão. A lágrima escorria por causa do seu irmão, não é por causa do Por violão. causa do violão. O violão tava tão lindo, porque eu peguei aquilo que ele tava ali à mão. Não, mas eu amo meu irmão. O Bruno, te amo de paixão. Mas pronto, foi a minha história. Ei, Bruno, a- você custou um violão já, hein? Foi a minha história com essa coisa maravilhosa que foi aprender a tocar. Eu nunca aprendi a tocar por causa do meu irmão. A gente podia fazer esse paradigma diferente, né? Eu nunca aprendi a tocar por causa do meu irmão. E por que Gustavo não me deixou? Não, não, porque eu parti mesmo o violão na cabeça dele. Mas pronto, faz parte da vida. Né? Mas, meu querido, diga uma Você coisa. sabe que eu. Diz, fala, fala. Não, você sabe que eu comecei a tocar violão sem querer. Aí. Assim, não no sentido de querer ou não querer, eu queria tocar. Eu gostava muito de música, eu queria aprender um instrumento, mas eu queria aprender bateria. Hum, E eu caí no violão muito sem querer, porque eu escutava, eu tinha muitos CDs, meu pai me dava muito CD de música, N estilos, e eu escutava e falava, quero tocar alguma coisa, né? Eu não sabia direito o que eu queria tocar, e a gente vai no que faz mais barulho, né? A princípio. Quando você é mais novo, você escuta a bateria, você tem um baterista e fala, é isso que eu quero. isso é E aí interessante. eu tava na escola e chegou uma banda de alunos mesmo para tocar na hora do recreio. Isso eu devia estar na quinta série, devia ter uns 10, 11 anos, mais ou menos. E eu falei, nossa, pessoal quase da minha idade tocando, eu quero ser igual eles, né? E o baterista era um conhecido meu, aí eu grudei nele, eu falei, é justo o baterista, é o que eu quero, né? E na época, a escola tinha um projeto, era um projeto social que tinha, que inclusive falta muito desses projetos hoje. Já até tentei levantar alguns um tempo atrás, mas ainda falta muito, igual tinha naquela época, projetos que te influenciavam a tocar um instrumento. E hoje a música está em destaque, né? Está em evidência, claro, isso aí nunca vai deixar de ser. Mas a parte do tocar um instrumento hoje perdeu um pouco aquela essência do tocar um instrumento, de estudar um instrumento, a essência da música, e criou muito a essência do ter. Né? Não, eu quero ter um instrumento, eu quero tocar. Aí a pessoa vê que é difícil e desiste. Mas Não é tem mais aquele amor, aquela paixão. aquilo que a gente falou no início, ela quer o final, ela quer só. Ah, Exatamente. ok, eu quero uma mágica qualquer, um pozinho de plim-plim-plim e eu já sei tocar. Não, não, você precisa se apaixonar pelo caminho, porque é aquele caminho que vai te Exatamente. levar até o final, e não o contrário, né? E isso, infelizmente, é... Mas sabe que isso também é o advento da própria rede social. Eu É. não estou querendo ser hipócrita aqui, nós estamos numa rede social, mas aqui nós quer Sim. aqui é construir conteúdo que possa agregar nas vossas vidas. Mas a rede social também tem um outro paradigma, que é o paradigma da distração e do imediatismo.
quando a gente tem esse paradigma do Exatamente. imediatismo, a gente acaba por transferir isso para a nossa vida. E é esse paradigma que eu queria puxar de ti, que era muitas coisas estão a mudar na tua vida, muitas, e que é maravilhoso. Eu fiquei muito feliz de saber disso. Fiquei mesmo muito feliz, João. Muitas Legal. coisas estão a mudar na tua vida. Como esses níveis de mudança podem ser considerados harmonia? Bom, assim, eu entro muito naquilo que eu falei no começo, né? É a questão até que você falou agora da gente não olhar o objetivo como o fundamento de ter ou não ter harmonia com a sua vida, com as coisas que você faz. Eu passei no meio desse ano um período muito conturbado, um período complicado. Eu peguei Covid e fiquei internado quase 2 semanas. E dentro dessas 2 semanas eu fiquei bem mal mesmo. Nunca tive nenhum problema de saúde. Os médicos até acharam muito estranho a forma como eu fiquei mal. Eles até falaram, foi um milagre de Deus você ter saído daqui. Fiquei com 75% do pulmão tomado. Teve um dia que eu achei que eu não ia aguentar. Então, assim, foi uma reviravolta, porque nesse meio tempo eu precisei parar de trabalhar com música de uma forma integral. Sempre trabalhei com música, né? Como eu estava falando, igual eu falei que eu comecei no violão sem querer, foi porque naquele dia que eu marquei com o professor de bateria lá, o carinha da banda, do projeto social, ele não foi. E tinha um violão parado lá, eu comecei a fazer assim nele, falei, gostei disso, quero aprender isso aí. Então Interessante foi isso. meio sem querer. E aí foi indo. Então, desde desse primeiro contato que eu tive com música, que eu lembro com violão, eu pus na minha cabeça que eu ia viver disso. E eu alimentei isso dentro de mim. E foi isso que me motivou a estudar, a correr atrás, a não desistir, não desanimar. Ainda mais naquela época que eu não tinha internet, eram poucos que tinham internet. Você tinha que batalhar, você tinha que dar o sangue para ter material. Para ter um bom professor, você tinha que estar disposto a pagar um valor maior do que o Sim. convencional. Então, eu nunca esqueço, minha mãe ralou, na época ela começou a trabalhar como empregada doméstica para poder bancar uma escola para mim de música. E assim, nada em relação ao emprego que ela foi, um emprego digno, é um emprego honroso, mas ela já estava com quase seus 55 anos, 60 anos, já estava com os problemas de saúde e foi atrás disso para poder me ajudar, para poder satisfazer esse desejo meu. Então, sou muito grato à minha família e honro muito eles por isso. Então, tudo isso foi fluindo de uma maneira porque eu não queria o objetivo final. Eu tinha um plano, mas eu estava satisfeito comigo mesmo durante o decorrer, com cada evolução minha. E aí eu comecei a trabalhar com música no terceiro colegial, segundo, terceiro colegial, lá com 16 anos, já comecei a trabalhar com música e sempre trabalhei. Hoje eu estou com 32, até o início da pandemia, que como eu trabalhava com aulas, nunca foi um trabalho registrado, sempre foi terceirizado. Nós prestamos o serviço de professor para as escolas de música, seja até mesmo curso técnico, que eu já lecionei também, é tudo terceirizado. E é quando chegou a pandemia que teve essa quebra, o pessoal segurou muito a questão financeira. E querendo ou não, aqui no Brasil ainda a música é um entretenimento. Então, a primeira coisa que a pessoa corta no momento de crise é o entretenimento. Então, eu e muitos outros professores nos vimos numa situação de ter que buscar uma segunda fonte de renda. E foi onde eu fui fazer entregas de e-commerce. Fiquei um ano nesse processo e não deixa de ser também terceirizado. Se você não trabalha, você não ganha. E aí eu peguei o Covid. Peguei o Covid, depois eu tive sequelas no começo, graças a Deus hoje eu estou sem, mas eu tive sequelas depois da internação, precisei ficar um tempo parado, não conseguia fazer muita coisa. E teve aquela reviravolta, ao mesmo tempo aquela dúvida, né? Como vai ficar o financeiro, como vai ser. E a música já não está dando para sustentar 100%, apesar de eu ainda viver com música, eu ainda dar aula. Eu tenho meu curso online, querendo ou não, ele se vende através dos materiais que eu disponibilizo e tudo mais, mas ainda não é uma renda que eu falo, vou deixar tudo e viver disso. Pois. Então, é uma coisa assim, aonde eu busquei harmonia nisso tudo? Da onde que eu posso falar? Como que eu vou falar de harmonia se a minha vida deu uma reviravolta, né? Hoje, eu consegui um emprego diferente,
Eu e minha esposa estamos trabalhando junto com marketing digital, inclusive numa indústria de peças automotivas. Mas da onde vem a harmonia nisso tudo, né? João, você passou um período conturbado, você viveu mais de 10 anos dando aula, com aquilo que você ama, você precisou parar, buscar uma segunda fonte. Muita gente pergunta. Então, assim, primeiro, é, a primeira fonte de energia, né? A primeira fonte de alegria, de paz que eu tenho é em Deus. Deus é o centro da minha vida, da minha família. E a partir daí, eu vou construindo as minhas coisas sempre na ideia de que Deus, família, meu trabalho. Então, se eu tenho vamos dizer assim, uma harmonia girando em torno desses 3 pontos, para mim, na minha vida, eu tenho harmonia. Então, se eu estou bem na minha relação com Deus, estou bem com a minha família, automaticamente isso vai se refletir para o meu trabalho. E eu vou conseguir ter harmonia. Porque eu não estou pegando a circunstância para criar um gigante na minha frente. Mas, pelo contrário, eu preciso criar circunstâncias para tirar o gigante da minha frente. E a partir do momento que eu vejo as coisas fluindo para que isso aconteça, então, beleza, precisei parar de trabalhar com música, mas eu consegui um outro emprego para me sustentar. Nossa, peguei Covid, quase morri, mas eu estou vivo, graças a Deus. Fiquei um tempo sem trabalhar por causa do sequela, mas eu consegui um outro emprego, melhor. Então, é isso que eu falo que é a harmonia. É você ver as coisas fluindo para que você chegue no objetivo final. Então, da onde que eu falo que eu estou em harmonia comigo mesmo, que eu estou em harmonia com a minha família, com o meu trabalho, com Deus? Porque eu não estou vendo o objetivo que eu quero, se eu conseguir ou não. Porque eu sei que eu vou conseguir, porque eu estou em harmonia durante o caminho. Durante a jornada, que é o que você falou, dos tropeços e dos acertos, eu uso isso como aprendizado. Todas as coisas vão cooperar. Com certeza. Seja as coisas boas ou as coisas ruins. Que a gente não pode ver o ruim como a circunstância principal, mas como que vai fluir lá na frente. Sabe o que eu gosto E muito assim, de dizer, João? Sempre foi isso. Desculpa te interromper. Sabe o que eu gosto muito de dizer? É que a gente não erra. A gente acerta ou a gente aprende. Ou a gente acerta ou a gente aprende. A gente não erra. A gente não tem fracassos. A gente tem aprendizagens. E se a gente faz esse paradigma da aprendizagem, você começa a olhar para aquilo como um patamar para você chegar ao próximo passo. O tal obstáculo é o caminho. Sim, aquele obstáculo, aquela dificuldade, aquele problema, aquilo que você até acha que você pode se conectar com aquilo como uma desgraça na tua vida. Não, não. Aquilo foi simplesmente uma aprendizagem. O Criador simplesmente falou: deixa eu ver se você está sendo merecedor mesmo daquilo que você está. Põe isso daqui. Vê lá se você aguenta. E aí, sabe o que acontece? A gente aguenta. A gente aguenta e a gente consegue evoluir. A gente aguenta e consegue desenvolver. O grande pormenor é a gente se conectar com a aprendizagem e não com o problema. Porque se a gente se conecta com o problema, Exatamente. a gente fica no problema. A gente desenvolve-se no problema. A gente acaba por ficar martelando um problema e não nos permitindo verificar a tal aprendizagem a partir daquilo. Então, esse paradigma é extremamente importante. Porque se a gente se conecta, e depende com aquilo que a gente se conecta. Mas, João, o que você falou é lindo. Eu fiquei mesmo de coração muito feliz quando você mandou aquela mensagem. Um bocadinho antes de a gente entrar aqui. Por quê? Porque eu acredito muito que o universo nos traz e nos conecta com as pessoas para o nosso bem e para o bem das pessoas. Isso é uma troca. Eu gosto de dizer que eu, quando comecei no digital, eu era um anti-digital. Eu não gostava do digital. Ponto. Instagram, para mim, era aquelas 30 pessoas que eu tinha, que tinha muita gente lá no Facebook, e eu coloquei 30 pessoas no Instagram simplesmente para conectar-me só com aquelas 30 pessoas. Eu era anti-digital. Então, quando eu comecei a perceber que a maneira como eu estou aqui agora contigo era uma maneira de partilhar mais aquilo que eu tenho dentro de mim.
o conhecimento que eu tenho adquirido nos últimos 6 anos em desenvolvimento pessoal. E dentro daquilo que eu tenho nos últimos 20 anos como especialista em neurociência. E essa forma era uma maneira mais fácil e mais rápida. Mais fácil não, mas mais rápida de você chegar a mais pessoas. Não é mais fácil, porque isso dá trabalho. E as pessoas podem pensar que não, mas isso dá trabalho. Mas eu tinha tanta Tá. certeza, e eu continuo com essa certeza mais que absoluta, que isso já deu certo, que são só patamares para eu chegar lá. Quando eu faço uma Exatamente. live, quando eu estou aqui contigo, isso simplesmente está indo em direção a esse meu propósito, que é impactar a vida das pessoas através do foco da disciplina e da prosperidade. Isso é simplesmente um patamar, uma forma de eu chegar lá. Porque eu tenho certeza que isso vai dar certo, isso já deu certo. Eu, para a semana, vou Com abrir certeza. um programa que é a primeira vez que eu abro esse programa, que é um programa de mentoria em grupo. E vou fazer uma semana de lives, que vai ser no dia 9, 10 e 11 de novembro. Próxima semana, já na próxima semana, e que eu chamei de Semana Desprocrastine. Que é para nesses 3 dias eu conseguir ajudar o máximo de pessoas possível. E algumas que eu vou escolher vão poder ir mais fundo comigo. E é simples assim, é só uma forma de a gente conseguir agregar mais na vida das pessoas. Exatamente. Isso é maravilhoso. Eu fiquei mesmo muito feliz, ô João, de coração. Fiquei mesmo muito feliz quando você Essa falou isso. palavra que você usou, agregar, eu falo que esse é o segredo. É, Cada um tem que agregar na vida do outro e não subtrair. exatamente. Exatamente. É igual, ó, eu falo isso até em casamento e várias outras situações, né? A gente tem aquelas frases que viraram clichê, né? Ah, eu preciso achar a minha metade da laranja, ou então eu preciso achar a tampa da minha panela. Eu já falo que não é por aí. Eu tenho que ser uma laranja inteira. E a outra pessoa tem que ser uma laranja inteira. Porque senão eu vou querer alguém que me supra uma carência, que supra uma necessidade que eu tenho. Certeza. Não é isso que eu quero buscar. Eu tenho que ser uma laranja inteira e a outra pessoa tem que ser uma laranja inteira e os dois somarem, os dois agregarem. Não apenas agora casamento, né, em relacionamentos, mas em todo tipo de relacionamento, né? E você falou a palavra agregar e é exatamente isso que eu penso também. Você tem que ser uma laranja inteira Com certeza. e somar na vida da outra pessoa. É, E assim, Gustavo, você estava falando um negócio, desculpa te cortar. nada, nada que isso, por favor. Falou da música, né? Falando sobre a música, você falou que a gente não erra, a gente aprende e que às vezes as pessoas persistem muito no erro e não conseguem ver além daquilo. A música é exatamente isso. Na música, como professor de harmonia musical, na música não tem erro, porque até o erro é explicado na teoria musical. Até o erro é explicado. Se o erro é explicado, não tem erro. E sim tem a forma como você colocou, dependendo do estilo que você toca ou da sensação que você quer passar. É isso. Mas erro em si não tem. E eu lembro que eu falava muito para os meus alunos estavam começando, tocando ali na minha frente, aí errava e parava. Eu, não, continua. Ah, mas eu errei, professor, continua. Faz de conta que você não errou, já muda a posição, já muda o dedo para a próxima posição e segue. Porque esse erro não vai te descaracterizar a música e ele não vai tirar a essência da música. Continua. Isso que você falou que a gente leva para a vida, esse aprendizado que eu tenho na música, eu também levo. Porque a analogia é perfeita. É a mesma coisa, é a mesma situação. Com certeza, com certeza. Isso é maravilhoso. O Helder Fleck ia falar uma coisa que é a verdade. Se já temos harmonia, é só encontrar a melodia das nossas vidas. E a melodia nada mais é do que aquilo que você toca para você mesmo. Aquilo que você toca para você mesmo. E isso vai impactar a vida dos outros. Aquilo que você toca para você mesmo impacta de maneira positiva a vida dos outros. Se você olhar só para os outros, você não está a tirar a sua essência. Se você olha para si, você também está para aí na média. Mas se você olha para si e isso projeta-se para o outro, isso é muito mais profundo, porque nós viemos para esse mundo para servir.
Nós viemos Exatamente. nesse mundo para servir, mas não é em detrimento de si. E isso as pessoas às vezes confundem. Elas acham, ok, eu tenho que servir o outro, então eu tenho que me esquecer. Não, 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 não. Para você servir o outro, a primeira pessoa que você tem que servir é a si mesmo. Exatamente. E isso vai fazer com que você consiga impactar a vida do outro. É simples. Eu, para conseguir dar uma aula sobre produtividade, eu preciso me policiar, me construir, me desenvolver em termos da produtividade. E fazer isso rodar na minha vida. Se eu não fizer isso na minha vida, como é que eu vou ensinar isso para alguém fazer na vida deles? Não funciona. Não funciona. Não mesmo. Então, é esse paradigma que a gente diz, que é, ok, o João para conseguir fazer ou dar uma aula, o quanto de tempo que ele não teve para ele aprender e para ele perceber que grandes músicas surgiram de pequenos erros musicais. Não é verdade, João? E grandes improvisos. Grandes improvisos, é verdade. O jazz é um improviso por si só. E é maravilhoso. E é É maravilhoso. maravilhoso. Ô, João, vou te pedir só um favor. Toca um bocadinho pra gente. Só um bocadinho. E Tocar a um gente continua pouquinho? aqui na conversa. Só um bocadinho. Só pra gente ficar com água na boca. Enquanto eu bebo aqui um gole d'água. Ó, vou aproveitar o tema e vou tocar um dos estilos que eu mais gosto. Porque eu creio que eu vou conseguir transmitir o que eu sinto tocando isso e ouvindo para vocês. Que é o blues. Ai, tão bom. Quem gostou, bate palma aí. Maravilhoso, maravilhoso, João. Olha que Obrigado. coisa magnífica. Isso é para poucos, tá bem? Quem não, olha, tiveram muitas pessoas que entraram e saíram. Quem saiu perdeu uma coisa magnífica. Portanto, se faz favor, nós temos 9 pessoas aqui na live. Batam palmas, metem fogo aí nesses Obrigado. comentários. Maravilhoso, maravilhoso. Eu amo blues. Eu amo blues, amo. É E maravilhoso. você sabe que eu fui um músico avesso a blues por muito tempo. Aí, Eu gostava de blues, não sabia que eu gostava de blues. Eu vivia numa ignorância. Porque eu tinha uma visão de blues completamente distorcida da que é, e eu sim. cresci com isso na cabeça. E aí, quando eu comecei a tocar, eu lembro que eu ganhei o violão, depois eu ganhei guitarra e tudo mais. E eu falava, não, blues é aquele negócio lentinho, aquela coisa. Depois eu falei, não, mas peraí. Aí eu fui aprendendo, eu falei, mas o que eu gosto é blues. Na verdade, tem um Então quê eu. especial. Não é aquela coisinha assim. Valendo. Não, o blues é. Eu acho que o blues desde a sua essência, ela é carregada de muito sentimento. Porque a própria expressão blue remete tristeza. Né? A criação do blues, a palavra blue vem de depressão, vem de tristeza, por conta da escravidão americana. Sim, e ela surgiu, né, Que surgiu dali, né? surgiu Surgiu dali, dos vieram dali, negros né? escravizados norte-americanos e era serviço nos Exatamente. guetos da comunidade negra e que tocava-se principalmente o blues e que depois as pessoas esse paradigma também que vinha para nossa imagem, né, que era a música renegada, aquela música que era das Exatamente. pessoas menores, né? Então isso
cara. Eu lembro perfeitamente quando eu comecei a trabalhar com som e eu ouvi esse pequeno pormenor. Estamos a falar, eu tenho 42 anos, João, tenho 10 aninhos a mais que você. Não parece, tá bem? Tô Não, bem não da vida. parece. Também não parece mesmo. E aí, eu quando tinha 10 anos, quando comecei no som, tinha exatamente a sua idade, há 32 anos atrás. Há 32 anos atrás, o blues ainda tinha esse paradigma do aquilo ainda é Sim, dos negros, aquilo não é da pessoa, da sociedade ideal ou qualquer coisa assim. Porque há 32 anos atrás, infelizmente, ainda existia muito preconceito que felizmente vai diminuindo. Não que não deixou de existir, mas felizmente vai sim. diminuindo, né? Então, existia esse paradigma na altura. Mas eu amava aquele ritmo era E, magnífico. e você vê, né? As pessoas falam muito, às vezes, por não conhecer. Essa questão do preconceito, né? Que se cria pelo não só pelo estilo, mas também pelo racismo, né? Que, igual você falou, na época era maior, mas ainda existe, ainda está no meio da sociedade. É por não conhecer a realidade. Porque tudo hoje veio do blues, se a gente pegar para pensar. Tudo. Ah, João, o reggae veio, o sertanejo aqui veio, tudo veio. Por quê? Porque a escala musical, falando um pouco de teoria, mais usada no mundo, que é a escala pentatônica, veio do blues. E hoje qualquer solo que você ouvir, seja de uma sanfona na música sertaneja, seja o que for, é pentatônica, vem da pentatônica. Que veio da onde? Veio da essência do blues. Tudo veio do blues, se você parar para pensar na teoria musical. Maravilhoso. Então é a riqueza que o estilo teve e como ela foi criada, inclusive, tem assim, várias curiosidades à parte que eu não vou adentrar todas, senão a gente vai ficar até 2, 3 horas da manhã aí. Mas toda a sua essência ali, como ela foi criada, como apareceu e tudo mais, várias coisas inusitadas, inclusive os negros improvisavam os instrumentos com caixa de charuto, Uhum. aquelas caixas de madeira na época grandona, tripa ou crina de cavalo num cabo de vassoura de rodo para improvisar instrumentos. E a escala musical, essa escala pentatônica, né? Que é essa escala aqui, ó. Se eu tocar, dá para fazer um monte de coisa, ó. Ó como dá para virar uma melodia. Isso é pentatônica. Dá Maravilhoso. para partir N estilos musicais daqui. Isso é pentatônica. Maravilhoso. A pentatônica veio com os negros africanos. Era característica de muitas tribos que tinham espalhados por toda a África. E a escravidão trouxe essa cultura da escala pentatônica, que foi difundida no blues e que viralizou para todos os outros estilos musicais. Então, as pessoas falam de uma coisa que elas não conhecem, têm preconceitos e preconceitos de uma coisa que, se elas pegar a essência das coisas que ela gosta, vai vir de onde ela tem o preconceito. Exatamente, exatamente. Então, assim, chega assim, em alguns pontos, um pouco de hipocrisia das pessoas, às vezes, né? Quando julga ou quando tem Eu esse acho que é um pouco preconceito mais a sobre essa coisa. ignorância, não é tanto Também. a hipocrisia, não. Eu acho que é a ignorância. E a ignorância também no seu próprio paradigma é você ignorar aquilo que é a verdade. Porque é mais fácil, ou é mais simples, né? E eu tenho alguns amigos que dizem que a ignorância é maravilhosa, né? Porque quando você não Não. sabe, porque quando você não sabe, você toma decisões sem perceber se elas estão corretas ou não. E isso facilita, entre aspas, a vida da pessoa. Porque ela acha que tomando aquela decisão, ela
tomar uma decisão que para ela é correta. Por quê? Porque por ignorância eu não sei se aquilo é correto ou não. Então, ela facilita ali a vida nesse sentido. Né? É a mesma coisa que eu brinco muito com um grande amigo, que quando nós estamos juntos, e eu por ser fisioterapeuta, eu falo sobre a postura da filha quando está sentado, não sei o que, ele fala, Gustavo, a ignorância é uma coisa maravilhosa. Ela sempre sentou assim, nunca tive problema com isso. Eu falei, pois é, mas agora você não consegue desouvir o que você acabou de ouvir. E por isso você, a partir de agora, vai consertar a postura da sua filha para ela não ficar com problema na coluna. Então, a ignorância é maravilhosa por causa disso. As pessoas dizem que a ignorância é maravilhosa por causa disso, porque eu não me preocupo com aquilo que é o correto ou o incorreto. Eu simplesmente vou e faço uma coisa na minha concepção que é correta. Mas a ignorância, da mesma forma que ela é magnífica, ela é extremamente penosa, porque nós acabamos por gerar preconceitos, como você disse bem, né, sobre determinadas situações que, infelizmente, nos levam ou nos impedem de ter o melhor da vida. E por que eu digo o melhor da vida? Porque o blues é o melhor da vida, Exatamente. desculpa lá. Aí eu sou suspeito de falar, viu, velho? Mas é essa a realidade. A gente acaba por não aproveitar determinados fatores da vida por preconceitos. Porque nos Exatamente. impedem de fazer ou de nos permitirem determinados fatores, porque algo ou alguém um dia me disse que aquilo não funciona, ou aquilo não é bom, ou a sociedade indicou que aquilo é um algo ruim para as pessoas. E aí eu me travo nesse algo ruim e não permito-me conhecer. Então, o melhor insight que eu posso dizer aqui é permitam-se. Permitam-se. Permitam-se conhecer aquilo que vocês não conhecem, mas principalmente conhecer a pessoa que é a pessoa mais importante do mundo, que é você mesmo. E aquilo que é a sua harmonia interna, e vamos fazer aqui um paralelismo com a música, aquilo que é a sua harmonia interna é uma nota no sentido correto. Mesmo que seja um erro, mas esse erro não é errado. Esse erro é só uma maneira diferente de Exatamente. você ver a mesma coisa. João, tô a filosofar demais. É. Você para com isso, que Não, isso mas tá me... ótimo. Você me lembrou uma frase. Teve